Fala pessoal, começando mais uma aula aqui no Viva no Comando e hoje mais um vídeo do nosso quadro Rafael Responde. Como vocês sabem aí, para quem acompanha, né, eu sempre trago algumas dúvidas de vocês que mandam lá no nosso direct, no e-mail, lá no nosso site. Trago aqui para fazer vídeos, né, para responder para que outras pessoas, caso tenham as mesmas dúvidas, elas tenham também elas sanadas, tá? Mas antes da gente começar, eu sempre peço para vocês que deem aí o seu curtir, comentem, compartilhem com outras pessoas, porque isso ajuda demais a gente que produz conteúdo por aqui, certo? Então, esse é um vídeo do quadro aí, Rafael Responde. Dessa vez eu trouxe 6 perguntas mais alinhadas aí ao momento financeiro que a gente tem vivido no país, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, né, pra gente fazer um vídeo objetivo, já de cara. Rafael, o Brasil está quebrado, como dizem? Uma pergunta. Mas enfim, dá para fazer uma resposta mais sintética, né? Não é que o governo está quebrado, né? Porque o governo ele pode imprimir papel moeda, ele pode vender títulos de dívida pública, como tem feito, para poder fazer arrecadação. Ele pode aumentar impostos para arrecadar, para pagar as próprias contas. Quando se fala que o governo está quebrado, é no sentido de que ele está sempre gastando mais do que arrecada. Isso pode ser de uma forma cíclica, né? Ou pode ser de uma forma crônica. Infelizmente, o Brasil tem vivido isso de forma crônica. Independente dos governos que têm trabalhado, né? Ora um governo mais ideologicamente de direita, ora de centro, ora de esquerda, mas a gente sempre tem enfrentado problemas no âmbito econômico, né? Eu costumo sempre dizer que dinheiro não escolhe ideologia. 1 mais 1 são 2, né? Óbvio, não vamos entrar nos aspectos aí de outros tipos de cálculo, mas o dinheiro, ele é lógico. Então, independente da ideologia, ele sempre vai responder às ações que são nele impetradas. Então, o Brasil está quebrado, como dizem? Não, mas ele tem enfrentado, sim, há décadas, problemas. Aí a gente teve uma hiperinflação, troca de moeda lá em 94, mais de 30 anos. A gente tem enfrentado inflações cada vez maiores. Nesse ano a gente teve um recorde, né, do pagamento de juros, vai ter, né, porque até o final do ano, só de juros de dívida pública a gente vai pagar R$ 1 trilhão nesse ano de 2026, ou seja, não é nem a dívida em si, são os juros da dívida que a gente possui. Então você imagina, R$ 1 trilhão que poderia ser utilizado dentro do próprio país, vai estar sendo pago só de juros. E tudo isso é feito, não é pelo governante A ou governante B, é uma cultura nossa. A gente também pode pegar aí que o brasileiro, em média, as últimas pesquisas que eu vi ali, estava a mais de 60% da população, acho que até bem mais que isso, endividada. E não endividada de uma dívida para investimento, mas endividada de coisas supérfluas que, de fato, a pessoa está parada, ela não consegue nem pagar a parcela, né? São pessoas bem inadimplentes. Então, a gente já tem essa cultura, né, do mau gerenciamento do dinheiro e, naturalmente, a economia ela equivale àquilo que a população ela faz, né? Afinal de contas, geralmente os nossos representantes, governantes, seja de qual poder seja, né, perdão, eles são representantes do povo. Então, eles vão tomar medidas que venham a agradar o povo, especialmente quando se trata de coisas próximas às eleições. Então, objetivamente, né, o Brasil está quebrado? Não, né? Existem várias formas de trabalhar em cima disso para que um país não quebre, né? A gente tem uma inflação ainda equilibrada, a taxa de juros está alta, mas ainda ela é controlável e contornável. Porém, a gente não está numa situação econômica positiva de fazermos investimentos, de passar para o público externo que a gente tem uma boa gestão econômica no país, e tudo isso tira dinheiro daqui, né? A gente tem que aumentar impostos, enfim, é o que a gente tem vivido a realidade, pelo menos das últimas décadas, tá? Então, tá quebrado? Não, mas a gente não tá bem das pernas. Vamos lá, segunda pergunta. Rafael, os impostos vão aumentar no futuro? Bom, para viver no Brasil, você não pode ter ansiedade, porque aqui é tudo muito volátil, né? As coisas, a gente costuma dizer que aqui até o passado é incerto. Então, aquilo que ora aconteceu, pode ser que mude no futuro, né? A história muda, as contas mudam, as diretrizes mudam, e daquilo que já passou. Então,
Pode ser que aumente? Muito provavelmente vai aumentar, são criados novos impostos. Hoje, pelo menos nos últimos 4 anos, 3 anos, a gente está tendo um aumento de imposto ou uma criação de imposto a cada 30 dias, 31 dias. Por quê? Porque a gente está com uma situação econômica ruim, a gente precisa de gerar mais arrecadação, não pode ficar imprimindo muito dinheiro, porque a inflação ela já está num nível, já não vou dizer muito elevado, mas num nível que não pode passar disso para ser aceitável, principalmente para os investidores externos. Então a gente está tendo que aumentar a arrecadação através de impostos. Se não for controlado esses gastos, ou seja, a gente tem gastado mais do que arrecada, a tendência é que sim, tenha a criação de cada vez mais impostos, tenha aumento de cada vez da taxa de cada vez mais impostos, para gerar cada vez mais arrecadação e o governo poder gastar cada vez mais, porque as despesas aumentam, mas a arrecadação, a produtividade ela não aumenta. Como eu disse, isso independe de ideologia, a gente já está passando por isso já há décadas, né? Sempre gastando, sempre se cria uma lei de diretriz orçamentária, um teto de gastos, mas aí se cria um arcabouço, se cria uma manobra, né? Infelizmente isso é cultural nosso. Então, de fato, no futuro sim, os impostos eles vão aumentar, as taxas vão aumentar, né? As isenções podem ser que aumentem também, como esse ano de 2026 a gente começou com uma isenção boa, porém isso tende a não suprir o que de fato precisa, que é o nosso poder de compra. Então, sim, os impostos eles tendem a aumentar no futuro. Vamos lá, pergunta número 3. Rafael, as privatizações no Brasil têm um aspecto positivo ou negativo? Enfim, depende, né? A maioria das minhas respostas são depende. Em países muito desenvolvidos, o ideal é que quando se tem uma boa gestão governamental de estatais, né, de empresas públicas, você consiga, pelo próprio Estado, pelo próprio governo, manter aquela empresa saudável, fazendo investimentos sem ter que dar lucro, né? Porque é uma empresa que presta serviços públicos. Porém, a gente tem muito hoje no Brasil ao contrário. Hoje que eu digo, não só hoje, né? Mas isso sempre foi. A gente tem empresas que dão muito prejuízo e isso gera também uma despesa muito grande para a população. Por quê? Vou dar um exemplo. No último ano, os Correios fecharam com um prejuízo de 4 bilhões de reais. Quem vai cobrir esses 4 bilhões? O governo. E o governo arrecada dinheiro como? De impostos, que a gente paga. Então, a gente está tendo que suprir esses prejuízos dessas empresas estatais que estão sendo mal administradas, né? Sempre foram mal administradas, e aí isso gera um prejuízo. Então, em alguns casos, é melhor que se privatize, porque aquela empresa ela vai cobrar por aquele serviço, mas em termos de contas básicas, vai ser uma cobrança menor do que a gente já vai pagar para cobrir o rombo, né? Então, vamos supor que o Correio ele vai cobrar por um serviço lá R$10, que era um serviço, entre aspas, de graça. Mas se você for pegar os 4 bilhões de prejuízo em um ano que o Correio deu e dividir pelas pessoas que utilizam, né, esse serviço, você vai ver que vai dar mais de R$10 por pessoa. E é óbvio, isso é só um exemplo. Então, às vezes é melhor a privatização de uma estrada, privatização de um serviço público de transporte, alguma coisa nesse sentido, de saneamento, de energia, né, de distribuição, transmissão, enfim. Tudo isso gera um custo um pouco maior, né, do que você, entre aspas, estava pagando de graça, mas é um serviço que vai funcionar. Aquela empresa ela precisa ter lucro, ela precisa investir e, naturalmente, a gente tem aí uma continuidade do serviço, uma melhoria do serviço e por um pouco a mais que vai sair do seu bolso, né, mas que já sairia através de impostos para cobrir os rombos e os prejuízos. Então, no Brasil, tende a ser algo positivo para alguns tipos de serviço, né? Se a gente tivesse uma organização um pouco melhor, isso não seria necessário e, de fato, em alguns outros países fora, a privatização, ela não é algo positivo, tá bom? Quarta pergunta. Rafael, o que precisa ser feito para reduzir a inflação no Brasil? Bom, não é tão simples quanto parece, né? Existem algumas métricas, mas a principal é que o governo consiga reduzir gastos. E também isso não é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque existem despesas que já são acumuladas, né? Contratações, despesas com o pessoal,
Então, assim, você faz um concurso e a pessoa entra ali, ela vai ficar 30, 35 anos, ela vai ficar a vida toda, porque ela aposenta e continua recebendo. Então, existem certos tipos de conta, de aquisições, de dívidas que elas vão perpetuando entre os governos, né? Então, assim, não é uma questão, mais uma vez, de um governo determinado, né? Como eu disse, dinheiro não escolhe ideologia, ele simplesmente está lá, né? Então, assim, o que pode ser feito? O governo tem tentado fazer. Ele tem tentado aumentar a taxa de juros, como a gente já bateu mais um recorde, né? No final do ano, se eu não me engano, no começo desse ano de 2026, porque isso encarece o crédito, as pessoas têm menos acesso ao dinheiro, elas consomem menos, os produtos tendem a cair de preço. Uma outra medida é mostrar para o público externo, né, que estão tentando fazer correções, principalmente nos gastos públicos, para que eles tragam mais dinheiro para dentro do nosso país, porque a gente tem um grande volume de investimentos externos. Então, quando esse dinheiro ele sai daqui, a tendência é que a gente tenha um aumento da inflação. E por último, também a gente pode trabalhar aí com aumento de produtividade. O governo também tem auxiliado nisso. Então, produtos, por exemplo, que a gente tem muito no Brasil, que é só um exemplo, ligados à agropecuária, né? Então, se você dá incentivos para que essas pessoas produzam, vai ter mais produto disponível e, naturalmente, o preço dele vai cair, porque a quantidade de pessoas, a demanda é uma, né? E você tem mais do que a demanda, então você consegue reduzir. Tudo isso tem sido feito por vários governos, mas por ser um país subdesenvolvido e com a cultura que a gente tem, a gente sempre vai enfrentar essas oscilações grandes de inflação, uma hora muito baixa, uma hora muito alta, tá? Mas, de fato, existem algumas medidas básicas, né, que podem ser feitas aí para a gente poder reduzir a inflação. Penúltima pergunta, a quinta, Rafael, qual a diferença entre renda ativa e renda passiva? Tem vídeo no Viva no Comando já falando sobre isso, mas vou dar um resuminho rápido. Renda ativa é aquela que, entre aspas, você precisa trabalhar para poder conquistar. E renda passiva você não precisa. Vou dar 2 exemplos práticos. Renda ativa é aquele trabalho que você tem, o teu emprego, que você tem que ir lá todos os dias para trabalhar, no final do mês você recebe. Se você não for, você não recebe. A renda passiva é um imóvel que você tem alugado. Você não precisa estar lá. Você foi ativo para construir aquele imóvel, para comprar aquele imóvel, porém o aluguel ele é uma renda passiva. Então, tendo pessoa morando lá, você não precisa exercer nenhuma ação ativa para receber aquele aluguel. A pessoa está pagando o aluguel porque está utilizando o seu patrimônio para morar. Então, essa seria basicamente a diferença. O ideal é que você, no início da vida, tenha bastantes rendas ativas e procure ir transformando elas em rendas passivas para que aí do meio para o fim da vida você consiga um patrimônio que te proporcione renda passiva suficiente para cobrir os seus custos e ainda sobrar, tá bom? Que é o que a gente chama de independência financeira. E, por último, a última pergunta, a sexta. Rafael, é interessante investir em empresas estatais? É interessante, mas existe sempre a ressalva. Eu coloco essa ressalva naquele primeiro ponto da análise de ações que a gente fala, análise de empresa, perdão, fala sobre governança. Né? Quem que é o governante, quem que é o administrador, quem que toma as decisões, quem faz parte do conselho, qual é o histórico de decisões, né? Então, assim, empresas estatais, tem empresas muito boas e tem outras muito ruins. Empresas boas, falando especificamente sobre o aspecto de governança. Uma Embraer, né? Uma empresa extremamente consolidada, compete com as empresas mundiais de fabricação de aeronaves, de manutenção. Agora, empresas que a gente tem, né, é ruim citar exemplos negativos, né, mas exemplos aí que estão na mídia, que a gente tem escândalos de corrupção, vez ou outra acontece, né, pessoas indicadas não por mérito para conselho, mas sim por uma troca de favor político. Então, tudo isso gera problemas, igual o próprio Correio que eu disse, né, que é um exemplo só de empresa. Estava sendo administrado por uma empresa que foi uma troca de favor político com o presidente da República. Então, assim, pode ser que eles são capacitados para poder tocar? Pode ser que sim, né? Não é porque foi indicado que não seja. Mas tem se provado que não é, que foi só uma troca de favor, até porque saiu de um ano de um biênio, na verdade, com lucro,
né? E virou para 4 bi de prejuízo. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, tem que analisar caso a caso. Eu considero a parte de investir em estatal, essa parte de governança, como um desempate. Então, você pode escolher algumas empresas e, se você precisar desempatá-las, né, aí você olha essa questão, se você escolhe estatais ou não. Eu, particularmente, não tenho praticamente nenhuma que tenha participação estatal. Eu não gosto de falar aqui as empresas que eu tenho para não servir de indicação de investimento, mas seria mais por desempate, né? E se você não quer correr esse risco, existem outras empresas que também têm um porte grande, de bons lucros, empresas consolidadas, que já estão na bolsa há décadas, que você não precisa passar por esse risco, né, de ter uma participação governamental, tá bom? Então é isso. A aula um pouco mais rápida, né, objetiva, respondendo aí essas 6 perguntas que vocês sempre trazem, tá? Agradeço a você que assistiu, deixe seu curtir, o seu comentário. Se ficou com dúvida, manda lá no nosso site, pode mandar aqui nos comentários, como eu disse, nas nossas redes sociais, a gente está aí presente nas principais. Compartilhe com outras pessoas também para ajudar a gente aqui que produz conteúdo e também para você ajudar a sanar as dúvidas dessas outras pessoas, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.